Tô empolgada, quero muito conversar com vocês sobre isso. O que acontece aqui, galerinha? Aqui era uma televisão, aí não tem mais, então só tem o suporte, tá? Então esse vai ser o fundo do vídeo. A minha Bíblia, tá aqui do outro vídeo que eu já gravei agora, e meu computer, que é o que a gente mais vai precisar, junto com um caderninho e um estojo com canetas. Pra eu poder contar pra vocês como que eu faço meu rolê. Mas vamos lá. Me desculpa o caos, tá bom? Me desculpa esse negócio aqui, eu não vou conseguir tirar. Gente, é o seguinte. Quando a gente fala de organização, tudo que eu uso parte de dois princípios que caminham juntos. O caminho da tecnologia e o caminho do papel. Você pode ser uma pessoa que, diferente de mim, tem mais facilidade somente com a tecnologia. Ou você pode ser o tipo de pessoa que tem mais facilidade, apenas facilidade com o papel. Então você usa planner, você usa agenda, caderninhos e caderninhos, né? Um mural, um post-it. Se você é dessas pessoas, você é mais do papel. E se você é a pessoa que faz tudo pelo computador, você é mais da tecnologia. Eu sou uma pessoa híbrida. Eu sou um pouco indicada. Então eu uso muito da tecnologia, acho que um pouco mais da tecnologia do que do papel, mas eu gosto muito do papel também. E hoje eu vou mostrar para vocês como isso acontece na prática. Então falando primeiro da tecnologia, tá? O que eu uso no meu dia a dia, principalmente no computador. Eu uso muito meu WhatsApp, que eu tenho uma conversa comigo mesma, tá? Se você não tem uma conversa com você mesmo no WhatsApp, eu não sei como você faz as coisas na sua vida. Por quê? Porque essa conversa comigo mesma, ela funciona como uma caixa de entrada. Eu aprendi esse termo com a Natália Garrote, muito tempo atrás. E eu nunca mais esqueci. O que seria essa caixa de entrada, Letícia? É uma coisa que está na sua mão. O seu celular está na sua mão o tempo todo. O meu agora não tá porque ele tá gravando. Mas o seu celular tá com você o tempo todo. Então, tudo que vem na sua cabeça que você lembra, tipo assim, naquela hora, naquele momento, cara, é mais fácil eu só mandar aqui pra mim mesma ou no bloco de notas, né? Depende aí de como você faz a parte de organização, mas assim, essa parte de caixa de entrada ela é muito importante, porque toda a ideia, tudo que vem na sua cabeça de primeira, coisas do seu dia a dia que você precisa fazer, tá ali na sua mão, mais fácil de anotar para você não confiar na sua cabeça. Como funciona na prática para mim? O meu grupo do WhatsApp comigo mesma, eu uso muito para copiar e colar coisa que eu preciso. Então, algum texto que eu escrevi em outro lugar, que eu não posso perder, eu deixo na minha conversa comigo, que eu sei que daqui a pouco eu vou voltar lá e vou pegar. É algo muito assim, tipo, não é pra depois, é pra agora. Então, tipo assim, cara, eu vou precisar pra agora, deixa ali. E eu uso muito pra fazer lista de tarefas, lista do que eu tenho pra fazer no dia. Por quê? Porque é uma coisa que vai estar ali, eu deixo a minha conversa comigo mesma fixada. Então, sempre que eu preciso lembrar todas as coisas que eu tinha anotado para fazer naquele dia, eu volto lá e vejo, ah tá, fiz isso aqui não deu para fazer, isso aqui vai ficar para amanhã. Então, eu consigo ter uma noção um pouco melhor dos meus afazeres dentro da minha conversa comigo mesma, tá? O WhatsApp, basicamente, eu uso para isso. Dentro dessa questão de organização, o WhatsApp me serve muito nesse sentido. Além do WhatsApp, que ele vai estar tanto no computador quanto no celular, então isso também me ajuda no meu dia a dia. Eu tenho, talvez, a segunda coisa e principal que eu mais uso em relação à organização, que é o Notion. Mas eu vou colocar o ícone aqui na tela para você. Ele tem aplicativo, tem versão web e é muito importante na minha vida esse negócio. Também aprendi sobre ele com a Natália Garrote. E assim, nunca mais a minha vida foi a mesma. Me ajuda muito em todos os outros sentidos. Porque o Notion ele funciona como um site em branco da sua vida. E lá você consegue se organizar, se planejar, tem como montar planner, tem como montar calendário, tem como você colocar todas as informações que são importantes da sua vida, você consegue colocar lá. Seus acessos, os seus e-mails, você consegue deixar tudo num lugar só, sabe? Que para você não ficar depois procurando seus milhões de blocos de notas, de onde você deixa as coisas anotadas, o que você faz? Você deixa tudo dentro de um único ambiente. Então, isso me ajuda muito. Então, eu tenho uma página dentro do Notion, que é compartilhada com o Lion, que a gente tem ali todas as informações da nossa casa. Fica tudo ali. Por quê? Porque se um dos dois precisar, tá na mão. Tá aqui, ó. Pegou, usou, é isso. Eu tenho uma aba, né, que eu usava com as meninas do discipulado, então eu também uso como ferramenta na igreja. Tinha uma página só com elas, deixa eu ver se eu consigo gravar a tela, que aí eu consigo botar no vídeo, né? Então, ó, aqui, vocês estão vendo, né? Então eu tenho uma aba só da nossa casa, aqui dentro tem todos os nossos, tudo que a gente precisa, tá? Tá aqui dentro, pra mim e pro Lion.
tem uma aba só com essa questão das discípulas que eu falei pra vocês. E tem essas duas abas aqui, que é do meu ciclo, tá? Esse meu ciclo de 2025 é tudo que tem a ver, né? Como eu expliquei pra vocês no vídeo de gestação, eu não lembro qual foi eles, mas eu criei essa aba e essa parte aqui de controle do meu ciclo menstrual, controle do meu ciclo feminino como um todo. E aqui dentro tem todas as informações que eu preciso sobre mim mesma. Esses tá com 2 aqui porque eu criei um outro como teste para possivelmente disponibilizar esse template para quem quisesse, né? Mas por enquanto não está disponível não. Se você quiser, me deixa saber aqui nos comentários. Você quer esse template para você usar? Assim, me ajudou muito no meu, tá? E aí eu vou montar um material, alguma coisa assim, para disponibilizar com um valor simbólico para você conseguir adquirir. E temos o planejamento de conteúdo, que aqui é onde eu faço o meu planejamento do que vai ser postado no canal, de quando que eu vou ter que gravar, de Instagram, de YouTube, enfim, né, de escrita, tudo que eu preciso tá aqui da minha produção de conteúdo, eu coloco aqui dentro também. E todos esses templates, esse da nossa casa fui eu que fiz, o das discípulas fui eu que fiz também, o do ciclo fui eu que fiz também, só o planejamento de conteúdo que eu peguei um template pronto, porque o Notion ele disponibiliza vários templates para o que você precisar, para você testar, para você ver se vai funcionar. Então assim, é bem legal, todo modelo, todo tipo, você consegue pesquisar, tá? Você consegue colocar do que você precisa e ele vai te entregar um template bem legal que você pode testar. Isso tudo, gente, que eu uso no Notion, eu uso no Notion gratuito, tá? Nunca precisei pagar. Então, tudo que eu tenho aqui, eu uso no Notion gratuito. E super funciona. Eu uso o Notion na empresa também, para esse tipo de coisa, para organização. Então, todo mundo tem acesso, é muito fácil, muito rápido, muito prático. Eu também uso o Google Fotos para subir as minhas imagens e tudo mais. E lá eu tenho as pastas que eu preciso, fica mais fácil de procurar. Não uso necessariamente o meu celular como base de dados de imagens e fotos, enfim. Uso muito o Canva, tá? O Canva também é minha vida. Então, tudo que eu preciso de design, de organização nesse sentido, eu uso lá. Mas nada muito específico, lá é mais produção, tá? Eu não uso lá para me organizar. Eu não uso o Google Agenda, tá bom? Para eu me situar no tempo, eu uso muito lembretes do iPhone. Então, tudo que eu preciso lembrar de datas, eu coloco lá e eu uso e funciona muito bem para mim. E eu uso muito o Google Drive, tá? O Google Drive para subir arquivo, todos os arquivos que eu preciso estão lá dentro, então me facilita. O Google Chrome, como ele linka com o Drive, ele linka com o login que você fez ali, ele me ajuda muito a ser mais rápido. Então, quando eu preciso de um arquivo, eu escrevo o nome no navegador e ele já me dá as opções ali do Drive, porque já tá linkado, sabe? Então isso também facilita meu dia a dia. Também fica uma dica aí pra você. Na tecnologia é isso, e agora a gente vai então pra parte do papel. Os meus cadernos de organização, de dia a dia, eles sempre foram muito cadernos de lista de tarefas. Então, eu sempre pego uma página em branco por dia lá no escritório, por exemplo. Tem um caderno só do escritório. E aí eu abro naquele dia, eu coloco a data e aí eu começo a listar todas as coisas que eu tenho para fazer. E aí eu vou organizando as prioridades ali, né, à medida que o dia vai acontecendo. Então, ele funciona como se fosse uma caixa de entrada, igual eu falei para vocês, só que no papel. Isso no sentido do caderno do dia a dia. E agora eu vou entrar aqui com vocês em um assunto que é assim, eu acho que de tudo que eu já tentei de me organizar em relação a hábitos, porque tudo isso que eu falei pra vocês é organização da vida, né? De como eu faço na minha vida, como que eu mantenho os meus dados, como que eu guardo meus conteúdos, como que eu me planejo. Agora, quando a gente fala de hábito, por exemplo, hábito de leitura, hábito de algum curso que você quer fazer, alguma língua que você quer aprender nova, algum objetivo pessoal, sabe? Eu nunca tinha conseguido encontrar um método de facilitar uma ferramenta, né, que facilitasse a construção de hábitos. Tudo que eu tentava fazer pelo computador, mesmo que fosse um planner, um negócio de meta semanal, tal, eu achava muito desgastante. Todo dia ter que ficar abrindo aquele negócio e ficar marcando. Muito difícil, sabe? Então, assim, nunca deu certo. No meio do mês passado, né, eu quis esperar um mês para conseguir vir aqui e contar pra vocês como que eu tô me organizando pra ver se ia dar certo. E foi muito surpreendente, porque eu acho que de tudo que eu já tentei, foi o que mais me trouxe resultado e mais
funcionou. Ainda tá longe de ser o ideal, né? Porque a nossa vida muda o tempo todo, mas mesmo assim eu consegui um resultado que eu não esperava, que eu nunca consegui de outra maneira, então eu quero compartilhar com vocês. E é uma ferramenta muito simples, eu acho que de tudo é a coisa mais simples que eu já testei e é a coisa que mais deu certo. O que acontece? No meio do mês passado, eu estava com esse livro aqui para ler e eu tenho compartilhado muito sobre ele no meu Instagram. É o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Acho que é o meu autor favorito, não tem como questionar. E assim, eu tava com esse livro para ler já há muito tempo, eu queria muito ler ele, nunca tinha conseguido um tempo. Eu falei, cara, eu preciso me organizar, nem que seja um pouquinho por dia, né? Vamos pensar. E aí, no meio do mês passado, eu tava bem incomodada, assim, com a minha rotina, com o meu dia a dia, com não estar conseguindo cumprir os hábitos que eu gostaria. E aí eu falei, quer saber? Vou tentar me planejar. Aí eu sentei bem aqui, onde eu tô agora, peguei esse caderninho bem aqui, tá? E o que eu fiz, né? Porque o que estava me incomodando era isso aqui e também todas as outras coisas que eu sabe quando você tá com a cabeça cheia? É isso, eu tava exatamente desse jeito. E aí o que eu fiz, né? Eu fiz primeiro aqui. Eu coloquei a listinha do dia, das coisas do dia que eu tinha para fazer, tá? Eu tirei o dia para isso, foi o dia 16 de agosto. Tá até anotado aqui a data. E aí depois disso, embaixo eu coloquei áreas da vida. O que é isso? Todos nós temos diferentes áreas de manutenção. Você exerce vários papéis na sua vida hoje. Isso são as áreas da sua vida, são os pratinhos que você equilibra. E aí o que eu fiz? Eu escrevi aqui as áreas da vida principais aqui que eu desempenho hoje. Então eu coloquei pessoal, conjugal, espiritual e profissional. Dentro de cada uma dessas áreas, eu listei como os meus objetivos. Tem um negócio na internet que chama Roda da Vida. Não sei se vocês já fizeram. Mas é um negócio para você avaliar como que tá cada área da sua vida hoje. E aí você consegue colocar lá um ranking, uma nota e tudo mais. E aí você, por essa avaliação, você começa a pensar no que você precisa fazer para melhorar cada uma daquelas áreas. É bem legal, eu indico. Mas nesse caso eu não precisei fazer porque eu já sabia bem consciente o tanto que estava ruim em cada coisa e o que eu precisava fazer. Então, o que basicamente eu fiz? Coloquei cada área dessas que eu citei, e embaixo de cada uma delas eu fui colocando os meus objetivos naquela área. Por exemplo, na área pessoal, eu tinha um objetivo de voltar para as aulas de inglês, que eu parei lá em fevereiro. Eu queria voltar a ler, né? Os hábitos que eu falei, e queria voltar a fazer exercícios e tal. Então, eu coloquei aqui o que era o ideal para mim, quando eu penso na minha vida pessoal, o que eu gostaria de me sentir realizando, sabe? No foco ali, tipo, concluindo e me sentindo bem. O que eu sei que eu preciso melhorar. Na área conjugal, a mesma coisa, na área espiritual, a mesma coisa, e na área profissional, a mesma coisa. Então, embaixo eu fui colocando ali, tipo, o que vinha na minha cabeça, as coisas que estavam me incomodando, e eu fui colocando. Beleza. Depois, na próxima página, gente, isso é um caderninho normal. Eu gastei um tempinho nisso aqui, pensando, escrevendo e tal. Na próxima página eu escrevi plano de ação, e aí eu separei uma página para cada área da vida que eu tinha colocado na página anterior. Então, uma página para pessoal, para conjugal, para espiritual e para profissional. Dentro de cada página, eu peguei o que eu tinha colocado embaixo e tornei aquilo ali um tópico. Eu quero voltar para a aula de inglês. O que eu preciso hoje, diante da minha realidade, para voltar para o curso de inglês? Como eu consigo colocar isso em prática? Entendeu? Porque não pode ficar só no campo das ideias. Você tem que, entendeu? E aí foi isso que eu fiz, coloquei qual que era o curso que eu ia fazer, quantas aulas ainda faltava, se eu ia começar do começo, se eu ia começar de onde eu parei, quais os dias da semana que eu ia me propor a fazer o curso, entendendo a minha rotina, e qual que era a data limite para eu terminar. Na leitura fiz a mesma coisa, tá? Quais são os livros que eu quero ler? Né? E listei ali os livros que eu queria ler, qual que era minha realidade de tempo para ler esses livros, para eu também não ser louca de falar assim, eu quero ler até o final do ano 50 livros. Com que tempo, minha princesa? Se você não leu nem 3 desde o começo do ano para cá. Então a gente tem que ter um pouco de noção. Quando a gente para fazer isso aqui, a gente tem que botar os pés no chão, a nossa realidade. Mas esse primeiro momento, a gente coloca tudo que vai vindo na nossa cabeça, do jeito que a gente acha que a gente vai dar conta de realizar. Fiz isso com todas as áreas? Show, beleza. Depois que eu fiz isso, eu fiz a parte que mais
funcionou, que é o que eu vou te ensinar agora. Quando eu parei para fazer, né, que eu coloquei aqui, eu quero voltar ao hábito de leitura, eu vou usar esse o exemplo principal, porque você consegue aplicar em tudo e é o que eu tô fazendo, tá? Quando eu peguei o livro para começar a me planejar, eu estava na página 120. Ele tem mais de 280 páginas. Eu falei, tá bom, eu não vou voltar do começo, eu vou ler de onde eu parei. E aí, o que eu fiz? Eu não sabia como me organizar. Como que eu sempre me organizei antes desse método que foi revolucionário? Eu pegava o livro que eu queria ler e falava, olhava assim mais ou menos, eu falava, tá bom, vou ler em um mês. E aí essa meta nunca acontecia, entendeu? Eu sempre li em 3. Por quê? Porque eu não tinha um planejamento de verdade. Eu não estava contando com os imprevistos, eu não estava contando com a minha realidade de verdade, eu não estava contando com quantas páginas de fato eu ia conseguir ler. E aí eu até dividia o livro, tipo, colocava os post-its, você tem que ler tantas páginas por dia. Aqui você já tem que estar na metade, tipo, eu tentava organizar de um jeito que nunca funcionou, nunca. Eu sempre me frustrava porque eu nunca dava conta da meta que eu tinha me proposto, entendeu? Mas é porque o planejamento estava errado. Falei um pouco mais sobre isso no meu Instagram também. Você não pode se planejar, isso é a principal lição que eu tirei. Você nunca pode planejar um hábito, uma conclusão, um objetivo, se você não começar esse planejamento pela sua possibilidade, hoje. Qual é a sua real possibilidade? Letícia, eu só consigo 6 páginas por dia. Então, é 6 páginas por dia que você vai ler. Nossa, mas isso é muito pouco. É melhor nem ler. O quê? É melhor nem ler? Não faz sentido nenhum isso, entendeu? E isso na minha cabeça era sempre a minha desculpa. Se eu posso tão pouco, então é melhor nem começar. Gente, é melhor um pouquinho por dia, porque daqui a pouco você vai conseguir terminar do que você nem começar, porque você vai ler pouco. É a mesma coisa da Bíblia. Não faz sentido! Não faz sentido. Mas enfim, vamos ao que interessa. Quando eu peguei o livro para ler, eu lembrei que a Lara Nesteruk, que é uma das pessoas que eu sigo na internet que eu mais aprendo coisa, ela tem um destaque no perfil dela que se chama livros. Então eu recomendo muito que você leia, que você veja, tá? Lá ela recomenda os livros que ela já leu e gostou muito. Não é essa parte que eu queria ver. Eu queria ver como ela faz para se organizar para a leitura, porque ela já tinha falado que foi revolucionário na vida dela. E eu sempre quis aprender, né? E eu nunca tinha parado para prestar atenção. Fui lá nos destaques e vi como ela fazia. Gente, é a coisa mais besta do mundo inteiro. Você vai pegar o mesmo caderninho que você fez lá, os seus planejamentos de vida, né? Que você colocou ali os seus objetivos e tal, sua organização pessoal, seus objetivos, seus planos. Você vai pegar uma folha em branco, assim, ó. O meu é do SEST Senat. Aqueles caderninhos que a gente ganha em curso. Aí, o que eu fiz? Peguei uma página em branco e aí ela ensina, né? Você vai escrever aqui, programação de leitura. Antes de você ler o livro, o que você vai fazer? Você vai entender como esse livro é composto. Quantos capítulos ele tem, quantas páginas em cada capítulo, do que vai falar cada capítulo. Você vai ler o sumário. Que muitas vezes a gente ignora o sumário dos livros. Não ignore mais o sumário do seu livro, tá bom? Então você vai abrir aqui e você vai ver. Vai falar, beleza. Entendeu? Você vai trazer para sua vida, para sua realidade. Só que como falta pouco tempo para eu terminar e eu já fiz esse planejamento, eu vou pegar ali o próximo livro que eu vou ler e aí eu vou fazer o planejamento dele, da leitura dele com você aqui no vídeo para você entender como isso realmente vai acontecer. Livro na mão, o próximo que eu vou ler é esse aqui, do meu grande amigo, Pastor Laércio Rodrigues. Ele lançou tem pouco tempo, se chama Espiritualmente Humanos. A mensagem desse livro falou muito comigo no ano passado, então eu tô bem feliz que chegou a hora de lê-lo. Eu tinha começado, mas não tinha conseguido dar andamento porque eu tava lendo esse outro e eu queria terminar esse outro primeiro, e foi o que eu fiz. Então, beleza. Esse é o livro que eu vou ler a partir de terça-feira agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no sumário, tá? No índice. E aí eu vou entender o que está acontecendo aqui. 180, mais ou menos 180 páginas para ler. Eu vou começar esse livro na terça-feira. Terça-feira agora dá o dia 9 de setembro. Esse vídeo tá ao ar dia 10. Então eu comecei a ler esse livro ontem. Dia 9 é o primeiro dia que eu vou estar lendo esse livro. Antes de eu colocar aqui quantos dias eu vou ler esse livro,
a gente não vai fazer essa conta por quantos dias. A gente vai fazer essa conta por quantas páginas eu consigo ler por dia. Mediante o meu teste, que foi esse primeiro livro aqui, eu vi que eu consigo ler uma média de 10 páginas por dia, ou seja, 5 folhas do livro por dia. Vamos ver quantas páginas costuma ter cada capítulo desse livro. Inclusive, você pode até fazer isso, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó, primeiro você coloca aqui todos os capítulos, quantas páginas tem cada capítulo, porque aí você consegue se situar. E você pode fazer isso por aqui também, tá? É bem mais prático, né? A primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o livro, né, depois de já ter visto o sumário ali que eu falei, você vai fazer uma programação de leitura. Então, beleza, eu vou escrever aqui. Programação de leitura. Aí eu vou escrever aqui o nome do livro, e aí aqui eu vou discriminar esse sumário, tá? Esse índice. Então, eu tenho primeiro dedicatória, eu tenho prefácio, eu tenho introdução, eu tenho mais 12 capítulos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3... Beleza, então eu tenho aqui, ó, discriminado, igual eu falei pra vocês, a programação do livro e todo o seu índice, tá? Todo o sumário dele com os capítulos. Agora, eu vou colocar na frente de cada um deles quantas páginas cada um tem. Então, eu vou colocar aqui, na frente da dedicatória, eu tenho uma página, beleza? No prefácio eu tenho 3 páginas. É só você ir fazendo a conta ao contrário, entendeu? Porque, por exemplo, ó, se o capítulo 4 vai do 57 ao 73, que é o próximo, então é só você fazer 73 menos 57. Feito isso, ó, agora eu já sei quantas páginas tem em cada capítulo, cada parte do livro, eu já sei quantas páginas tem. Qual que é a próxima pergunta que você tem que se fazer aqui? Não é em quanto tempo você vai ler. Não é se vai ser rápido ou se vai ser demorado. A pergunta é, quantas páginas eu consigo ler por dia? Dando uma olhada aqui no livro, eu imagino que se no Cristianismo Puro e Simples, que a fonte era menor, eu conseguia ler uma média de 10 páginas por dia, eu imagino que aqui eu conseguiria ler em torno de 20 páginas. Fica aí o questionamento. Eu acho que eu posso me desafiar. Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente consegue. Então, eu vou me comprometer a ler 20 páginas por dia desse livro. Será que eu consigo? Vamos fazer a tentativa? Significa 10 folhas. Então, eu acho que eu consigo 20 páginas. Eu vou acreditar nesse meu potencial. Então, se eu começo no dia 9 de setembro, a página seguinte é o que a gente vai colocar aqui, os dias que a gente vai ler e na frente a quantidade de páginas. Baseando a nossa leitura pela quantidade de páginas. E não pela quantidade de capítulos ou pela quantidade de dias que a gente quer ler. 9/9. Mas, antes de colocar as datas, a gente já vai separar de acordo com a quantidade de páginas. Então, no dia 9, ó, eu vou ler a dedicatória, o prefácio, a introdução e o capítulo 1. Parece muita coisa? Mas não é. Vai dar uma média de 22 páginas, que é a média, né? 20 páginas ali, no máximo 20 páginas que eu posso ler por dia. Tive que fazer uma pausa, não muito desejada, porque o meu celular decidiu que não tinha mais, como é que chama? Memória. Aí eu fui almoçar, deixei meu celular carregando e passando o outro vídeo que estava gravado pro computador para poder ver se eu conseguia um pouco mais de espaço. Ai, gente, não é fácil essa vida, não. Mas vamos lá. Voltando ao que a gente estava falando, basicamente é isso. E aí eu vou colocar aqui quantas páginas eu vou ler por dia, em cada dia. Eu vou colocando aqui até terminar o livro. E aí eu vou saber exatamente que dia eu vou terminar. Pronto, terminei aqui. Eu coloquei quantas páginas eu vou ler por dia. O máximo de páginas que eu vou ler por dia são 20. Tem alguns capítulos que tem menos de 20, tem alguns capítulos que tem um pouco mais de 20. Então, eu não passei de 22, 23 páginas, foi o máximo que eu coloquei por dia. 15, eu termino o livro. E aí, tem uma coisa legal que eu fiz da outra vez e deu certo. Eu não precisei usar, mas se caso você precisar, é legal a gente ter essa margem. Eu sempre coloco uma data limite para terminar o livro com 2 dias depois da data que eu me propus a terminar. Então, eu tenho mais 2 dias, caso alguma coisa aqui saia do controle, para terminar de ler. Então, a minha data limite é o dia 17 desse mês. O que a gente faz agora? A gente destaca essa folha, a gente recorta essa folha num tamanho bom e ela vai ser o meu marca-páginas, como essa daqui foi até agora. Legal, né? Agora eu vou te falar como que eu tenho feito essa mesma organização, só que com a leitura bíblica. Vem comigo. Como vocês sabem, eu estou relendo o Antigo Testamento em ordem cronológica, utilizando, né, a minha Bíblia em ordem cronológica. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos do canal,
Se você está acompanhando aí a sequência, né, dos vídeos sobre a leitura bíblica, daqui a pouco vai sair um vídeo sobre Bíblias e vai ter um vídeo dedicado a falar só sobre a ordem cronológica que a gente usa no clube e que eu uso na minha vida desde que eu descobri que isso existe. Mudou a minha vida. Mas enfim, estou fazendo a leitura do Antigo Testamento. Eu faço a leitura por essa Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica da editora Vida. E, gente, é basicamente a mesma coisa. A única coisa que eu fiz de diferente foi entender como que essa Bíblia aqui ela é dividida. Então, se você vai usar uma Bíblia comum, né, uma Bíblia de cânon tradicional, é só você entender como que a sua Bíblia é dividida, tá? Antigo e Novo Testamento. Mas dentro do Antigo e dentro do Novo, a gente tem subdivisões. A gente tem os livros do Pentateuco, a gente tem os livros históricos, a gente tem os profetas, enfim. Ou no Novo Testamento a gente tem os evangelhos, a gente tem Atos e Cartas, e aí a gente tem uma forma diferente ali de organizar. Como essa Bíblia aqui, ela tem uma forma, né, de organização diferente por conta da cronologia, eu fui pegando as partes que essa Bíblia se organiza, e agora eu estou lendo a parte, né, o fragmento do Reino Dividido, né, ali dentro da linha cronológica. Como eu fiz para me organizar? O Reino Dividido, ele contava aí com umas 80, quase 90 folhas de leitura, quase 200 páginas de leitura. E o que eu pensei? Eu falei, cara, quantas páginas eu consigo ler? E aí eu fiz uma média diante do meu tempo, diante de quanto eu conseguiria me dedicar, e eu coloquei uma margem de 6 páginas da Bíblia por dia. Pensando, gente, que assim, a minha Bíblia no caso, né, ela é uma Bíblia grande, então é bastante leitura por página, a fonte é pequena, então tem isso também, né, a gente tem que pensar quantas páginas de fato eu vou conseguir para que não seja um desafio maior do que de fato eu vou dar conta. Então eu entendi que eu conseguia ler 6 páginas por dia, beleza, foi essa a minha meta. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Nesses 15 dias agora de leitura, eu tenho 92 páginas para ler, 46 folhas, pensando que eu não vou dividir isso por um tempo. Eu não quero ler isso em 15 dias, eu não quero ler isso em um mês. Eu quero ler isso dividido pelas páginas que eu consigo ler por dia. Então, se eu consigo ler 6 páginas, e são 92, e vou dividindo e organizando isso de acordo com os dias. Fiz a mesma coisa. Comecei aqui, ó, no dia 1º de setembro, e aí eu fui colocando, dia 1º, 6 páginas, eu começo na 628. E aqui, isso aqui me ajudou muito, tá? Principalmente na leitura bíblica, porque aí eu vejo a página da Bíblia mesmo, tá? Até qual página da Bíblia eu tenho que ler. Porque aí quando eu chego nessa página, se o capítulo que eu tô lendo ele não termina nessa página, eu vou pra próxima, termino o capítulo e aí é isso. Tipo, no outro dia eu começo na página seguinte, não tem problema, tá? Mas o mínimo que eu tenho que ler são 6 páginas. E aí eu vou colocando as páginas aqui na frente. No dia 2, a mesma coisa. No dia 3, a mesma coisa. E aí eu vou somando de 6 em 6 até eu chegar quando eu termino. O que aconteceu? Quando eu cheguei no dia 12, eu vi que 92 não é um número divisível por 6. Então, iam sobrar 20 páginas no final das contas, né? E aí, para eu conseguir terminar antes do dia 15, o que eu pensei? Eu falei, não, tudo bem. Então, no dia 13 e no dia 14, eu leio 10 páginas em cada dia, e aí eu consigo finalizar a leitura no dia 14 de setembro, colocando uma meta um pouquinho maior nos 2 últimos dias. Muito legal, né? E aí aqui embaixo eu coloquei o objetivo, ler 46 folhas, a outra metade do Reino Dividido, em 14 dias. Isso aqui também recortado é o meu marca-páginas. E o mais legal disso, gente, é que quando você termina a leitura, você risca o dia que você já leu. E isso aqui, além de te dar uma satisfação, te ajuda muito a ter controle do que você está fazendo, a saber onde você vai terminar, como que você vai conseguir organizar ali a sua rotina. Se passa mais dias, você sabe que você está atrasado, você sabe quanto você tem que ler para colocar em dia. É tipo assim, parece brincadeira, mas o tanto que isso aqui me ajudou, é tanto, gente, que eu tô conseguindo. Eu tô sendo intencional, é um desafio, e é um desafio tão bom, sabe? Porque você fala assim, cara, eu me programei para isso, eu quero ter isso na minha vida, né? Lá naquela organização que eu falei para vocês, eu listei que eu queria ter esse objetivo de ler mais, de ler os livros que eu gostaria de ler. Então, assim, isso tá me colocando onde eu gostaria de estar. E além disso, eu estou conseguindo, é uma meta alcançável e está me fazendo sair do lugar. Eu tô chocada, gente, que assim, em menos de um mês eu li
o restante do livro que eu precisava ler, eu consegui concluir a leitura. E foi no tempo tranquilo, eu consegui ler um capítulo por dia, consegui meditar sobre o que eu estava lendo, não foi nada apressado, sabe? Eu consegui fazer as minhas reflexões. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês, sabe? No meu curso de inglês eu tô fazendo a mesma coisa. Eu separei ali a quantidade de aulas que eu tinha que fazer por dia, organizei e toda vez que eu termino uma aula eu vou lá e faço o risquinho, sei que já concluí aquela aula. Então, isso também ajuda o nosso psicológico. Tipo assim, cara, eu tô dando conta, tá dando certo. E enquanto você não risca o dia, você sabe que você tem um compromisso. Você sabe que você se disponibilizou a fazer aquilo. E se você não vai lá e não risca e não se empenha, parece que tá faltando alguma coisa. Era isso aqui que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Além de falar toda a questão do restante da organização que eu faço. O que tá de verdade mudando, assim, tipo, mudando completamente a forma como eu enxergo os meus hábitos de vida e a forma como eu projeto isso sobre mim, com consciência, com clareza, com realidade, são essas folhinhas aqui. A coisa mais simples que eu já tinha testado na minha vida é o que mais está dando certo. Então, assim, quero muito agradecer Dona Laura Nesteruk, porque, assim, eu não tava botando fé. De verdade, eu não botei fé, mas é surreal o quanto isso aqui tá me ajudando a vencer esse desafio, sabe? A ser mais produtiva no que eu tô me propondo a fazer. E é isso, gente. Eu queria compartilhar aqui com vocês sobre isso e dizer mais uma vez, se alguma coisa sair do caminho, porque saiu, tá? Eu não consegui ler todo dia o que eu tinha que ler. Tava atrasada até ontem. Eu fiquei uns 3 dias sem conseguir ler o livro, fiquei uns 3 dias sem conseguir ler a Bíblia, porque as coisas acontecem. Mas é engraçado porque, assim, eu tava com o livro o tempo todo na minha bolsa. Então, qualquer tempinho que eu tinha, mesmo que eu não conseguia ler as páginas que eu tinha que ler por dia, eu li um pouco. E eu ia fazendo. E eu fui continuando. Eu não desisti. E aí eu sabia que eu tava atrasada, mas eu não vou parar. Dá muita vontade de parar tudo, sabe? De largar a mão, falar, eu não sei, eu não consigo e tal. Mas, tipo assim, você sabe do compromisso que você fez e você vai até o final. Então, eu consegui, me coloquei ali à disposição, li um pouco mais, li 2 ao invés de 1 e consegui colocar em dia. E esse é o espírito, porque assim, isso também é um teste. Eu coloquei aqui as páginas que eu pensei que eu conseguiria ler, mas vai que eu não conseguia. Então, ao invés de você ficar frustrado, muda o pensamento. Não, então eu vou diminuir a quantidade, porque aí eu sei que eu vou dar conta. E é isso, gente. E aí, com o tempo, a gente vai enlarguecendo ali o nosso limite, as nossas possibilidades, o quanto a gente realmente consegue, e a gente vai tendo mais consciência das nossas capacidades. Hoje eu sei que eu conseguiria ler um pouco mais. Conseguiria ler talvez 2 capítulos por dia ao invés de um só, né? Com folga, com tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, eu sei dos meus limites. Hoje eu já consigo, por conta desse exercício bobo e extremamente funcional, eu consigo ter muito mais clareza das minhas limitações e da minha realidade mediante os hábitos que eu quero desenvolver. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse tipo de vídeo. Lembrando que nas quartas-feiras os nossos vídeos por aqui são mais nesse formato. Meio vlog, meio rotina, contando um pouco de outros assuntos que não necessariamente bíblicos. E eu te espero no domingo com a nossa segunda dica. Se você não viu a primeira, eu vou deixar aqui. E tamo junto nessa. Se você ficou com alguma dúvida em qualquer uma das possibilidades ou das ferramentas que você me viu falar aqui hoje, me manda um alô, me manda um comentário se você tiver alguma dica também a mais que eu não citei aqui, que faz muito sentido para você. Vamos se ajudar nessa e vamos tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.